dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que essa semana vocês estejam revisando tudo aquilo que nós aprendemos ao decorrer desse mês, pois teremos a nossa avaliação multidisciplinar na sexta-feira. Mas antes de começar qualquer outra coisa, não esqueçam de colocar a sua presença lá no link da chamada. Preciso que vocês separem os livros de História, Geografia e Aprender a Filosofar, pois hoje nós daremos continuidade a alguns conteúdos, certo? Vamos começar? Nós iremos começar em História. Iremos falar da página 20 e 21. Lembra que nós começamos a falar sobre migrações e deslocamentos? Hoje nós iremos falar sobre imigrações no Brasil. Mas antes de começarmos, eu gostaria que vocês pesquisassem entre os seus familiares ou pensassem um pouquinho. Vocês sabem a cidade onde nasceram seus avós? Sabem qual a origem deles, a origem dos seus pais? Tia, por que essa pergunta? Porque exatamente nós iremos precisar falar sobre isso. Olha só, para nós começarmos, nós vamos lembrar lá das migrações, lembra? Deslocamentos, são pessoas que saem do seu estado ou país. Então, no Brasil, ocorreram muitos movimentos. A colonização dos portugueses, franceses, holandeses, vários outros, Eles estavam interessados em ocupar o nosso território para administrar, para comercializar outras riquezas. E aí, ao longo do tempo, nós tivemos diferentes povos que vieram para o Brasil. E todos esses povos, eles formaram uma cultura, formaram a nossa cultura brasileira. Por isso que quando a tia começou a falar, a tia falou sobre, perguntou de onde eram os seus avós, se eles eram de outro estado, de outro país, porque eles vieram com uma outra cultura. E nós chamamos essas pessoas de quê? De imigrante. O que é um imigrante? É um indivíduo que ele deixa o seu país de origem e vai para outro. E durante a colonização brasileira, nós tivemos essa situação. Nós tivemos a diferente situação do quê? De uma condição de uma colônia do Brasil que recebia colonos, certo? Que eles faziam, era chamado de expedicionários, expedições ou escravizados. Isso mesmo. Que eles eram vítimas do quê? Das imigrações, que eles eram forçados a vir. E os imigrantes, eles não se usam esse termo desde 1822. Lembram quando vocês estudaram sobre a produção cafeira? Isso mesmo, sobre o café no Brasil? Então, era um contexto de quê? De transição entre o trabalho escravizado e o trabalho assalariado. Exatamente, as outras pessoas que vieram para cá, eles tinham o trabalho assalariado. Mas olha só, o governo brasileiro, o que ele fazia? Ele esperava que os imigrantes, esses mesmo, que vinham de outros estados, eles para substituir essas mãos de obra. Exatamente. Então, era substituir a mão de obra para a lavoura. Então, e o Brasil, ele foi praticamente um dos últimos países do mundo a fazer o quê? Essa transição entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Isso mesmo. Porque lembram que quando a tia fala que eles vinham de outros estados, outros países, eles faziam o quê? Eles eram forçados a vir. E aí, olha só, as teorias econômicas, elas afirmavam naquela época que o uso do trabalho de pessoas escravizadas, elas contradizia tudo aquilo que era pensado. E olha só, e a política, ela foi praticamente fazendo o quê? Modernizando. Isso, a modernização do quê? Do país. Que ela pensava em quê? Em relação de uma melhoria no âmbito global. Isso mesmo. E aí, turma, quando a gente fala exatamente disso, é que muita parte das pessoas, elas faziam o quê? Elas
migravam para o Brasil em busca de uma situação melhor. Todas as pessoas que migram para algum lugar, elas buscam um benefício. E não foi diferente, né? Quem veio para o Brasil, eles buscavam em muita parte essa melhoria. E muita parte quem eram? Eram os pobres, eram pessoas que elas aceitavam os trabalhos, em quê? Em questão de fazendas, né? Eles ganhavam um pouco naquela época, mas buscavam a melhoria e todo tipo de trabalho que saía, eles aceitavam, né? Alguns eles vinham sozinho, outros depois de conseguir alguma coisa, eles traziam a família. Isso mesmo, né? O Brasil ainda, ele recebe muitos imigrantes. Sim, nós recebemos muitos imigrantes. E alguns são grupos de refugiados. Isso, refugiados são pessoas que o quê? Que eles são perseguidos no seu país por situações políticas ou por uma situação de emergência que eles saem do seu país e tentam se refugiar aqui no Brasil. Nós temos também as pessoas que, no caso, os imigrantes que eles saem dos seus países para vir para cá. Exemplos, bolivianos, os venezuelanos, né? Refugiados, quando se a gente for pesquisar, a gente tem muita questão da Síria, isso mesmo, a questão desses refugiados. Isso, o que nós vamos começar a perceber? Nós vamos perceber que os imigrantes, eles valorizaram a questão de uma cultura, de uma formação para a nossa cultura. O que nós vamos começar a pesquisar? Vocês vão pesquisar a questão de como vieram os imigrantes, quais os benefícios que eles fizeram para a nossa sociedade. Essa diferenciação do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né? E tudo isso nós vamos observar e vamos debater como isso trouxe a melhoria, né? Essa imigração para a nossa sociedade. Te está deixando a atividade no caderno, no formulário, um texto complementar, falando exatamente do Brasil, nessa questão dessa migração. Está deixando também curiosidades para vocês lá na agenda. E aí, olha só, agora nós vamos começar geografia. Geografia, nós vamos praticamente revisar tudo aquilo que nós já estudamos. Nós vamos fazer, está lá na página 20 e 21, nós vamos fazer volta e revira, vamos revisar o que é um relevo, as formas, né, do relevo, os rios, a sua divisão hidrográfica. Lembram que a tia falou que as principais formas de relevo, quais são? Planícies, planaltos, montanhas, depressão. Isso mesmo, nós vamos revisar isso. Nós vamos falar que a erosão e da deposição, que são coisas que acontecem naturalmente. Iremos relembrar sobre os rios, isso. Rios de planície, rios de planaltos, os rios permanentes e os rios temporários. Lembram que são os rios permanentes aqueles que têm uma fase que eles baixam, mas não secam, e tem os rios temporários que eles secam, isso mesmo. Nós vamos relembrar também a questão das bacias, quais são os estados que são banhados por algumas bacias, isso mesmo. E no nosso texto, na nossa atividade, nós vamos falar sobre saneamento básico. E o que é o saneamento básico? Saneamento básico, ele é um conjunto de serviços que distribui para as cidades. Exemplo, a água potável, né, a coleta de resíduos sólidos, o tratamento da água, do esgoto. Isso são o quê? Os serviços de saneamentos básicos. E nem todas as cidades têm saneamento básico. Isso mesmo. Nós sabemos que são coisas que são relacionadas aos municípios, à prefeitura, aos governos, exatamente. E que esses serviços, eles são de muita importância para a vida das pessoas que moram na cidade. Nós temos saneamento básico na nossa cidade? Quais cidades que não possuem? Então, nós vamos realmente estudar essas coisas, na verdade, revisar tudo isso. Lembrando que amanhã nós temos a nossa live de revisão, tudo isso que estamos estudando, isso mesmo. Turma, olha só, o mesmo recadinho.
Atividades no caderno, atividades no formulário, atividades no livro. Não esqueçam de revisar, organizar, porque é muito importante que vocês tenham essa organização para a questão da prova de vocês. Agora, a tia tá falando assim porque são coisas que nós já vimos. Por isso que a tia tá só dando os tópicos. Nós vamos agora no Aprender a Filosofar. Aprender a Filosofar está na página 12 e 13. Lembra que nessa semana nós estudamos sobre as questões de nunca fazer para os outros o que que a gente não quer que faça para nós? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Devemos pensar antes de fazer alguma coisa? O que isso tem a ver? O que está relacionado? Tudo. Exemplo, é possível a gente calcular a consequência daquilo que nós vamos planejar a fazer? Será que eu já sei qual a consequência que vai acontecer quando eu planejo fazer alguma coisa? Será que dá para a gente saber todas as consequências de uma ação antes de executá-la? E aí, uma das coisas que a gente sempre fala é a questão do quê? Sempre pensar antes de agir. Isso mesmo. E nós devemos pensar, porque nós não sabemos quais são as consequências. Exemplo, se eu vou fazer alguma coisa que é injusto, que é mal, que incomoda, vai ter uma consequência injusta, mal e que te incomoda. Exemplo, vamos a um exemplo. Um aluno, ele está lá passeando na escola e aí o que ele vai fazer? Ele vê a lata de lixo, ele chuta a lata de lixo. Só que no corredor tem muita gente olhando. Alguns vão achar engraçado. Outros vão achar que não teve graça nenhuma. Mas no momento aquela pessoa ela não pensou na consequência. Será que essa consequência será boa ou será ruim? Aí o que acontece? Esse aluno ele chega dentro da sala de aula, ninguém da sala de aula, né, viu o que aconteceu, porém alguns colegas que estavam lá fora, viu que ele fez isso e achou engraçado. Quando a professora pergunta, quem foi que derrubou a lata de lixo? Ele acusa outro coleguinha. Aí eu te pergunto, será que vai ter uma consequência legal ele ter acusado outro colega? É justo o outro colega ir lá e juntar o lixo que ele derrubou? Então, essas são a questão das consequências. Exemplo, se não foi você acha justo você fazer alguma coisa, você pagar por alguma coisa que não foi você? Porque outra pessoa fez e colocou a culpa em você? Ou é melhor o quê? Quando eu faço algo errado, eu assumir a consequência para ter exatamente uma consequência menor. Porque lembra que nós estudamos sobre o quê? Devemos falar a verdade, devemos ser justos, devemos agir antes de pensar, não é isso? Devemos pensar antes de agir. Por quê? Tudo nesta vida tem uma consequência, tanto boa quanto ruim. Exemplo, quando você faz atividade, qual a consequência que vai ter? Você está aprendendo. Isso mesmo, é uma consequência boa. Quando você faz alguma coisa a outro que incomoda, qual será a consequência? Uma consequência ruim, porque você está incomodando o outro, ele automaticamente ele irá te responder de uma maneira que você não irá gostar, certo? Então são essas coisas que nós estamos aprendendo ao decorrer da nossa vida. Tudo tem uma consequência, toda atitude, ela tem uma reação e gera essa consequência. Por isso que nós devemos pensar sim antes de agir. Quando nós falamos, lembra quando a tia falou lá no começo sobre as ações, o que se torna importante, todas as emoções que nós temos e às vezes o que acontece? Quando nós estamos com a emoção que não é muito boa, que nós estamos chateados, estamos incomodados, nós fazemos algo sem pensar, sem agir. Nós vamos agindo de qualquer maneira.
e nós pensamos o quê? Que não vai ter uma consequência. E tudo terá uma consequência. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar a refletir, vamos começar... Lembra que a tia sempre está falando isso? Nós vamos sempre pensar, isso mesmo, antes de fazer qualquer coisa. Tanto boa quanto ruim, isso mesmo, porque às vezes nós fazemos coisas ruins sim. Ah, tia, mas não, nós só estamos aprendendo coisas boas. Não, às vezes os nossos sentimentos fazemos algumas coisas ruins, que não é bom. Mas essas coisas, quando nós fazemos que não são boas, o que acontece? Elas fazem nós refletirmos para sempre pensar antes de agir para fazer alguma coisa, certo? Turma, espero que vocês tenham feito cada dia uma coisa importante na sua vida, que vocês tenham colocado lá no potinho ou no cofrinho das emoções aquele sentimento seu. Tia, eu fiquei muito chateado, hoje eu fiz uma coisa que eu não pensei antes de fazer. Eu gostaria de compartilhar. Sim, você pode compartilhar. Porque quando nós compartilhamos, nós melhoramos as nossas emoções, melhoramos o nosso pensamento e melhoramos as nossas atitudes. A tia está morrendo de saudade. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E não esqueçam de revisar as atividades, tá bom? Beijos, até a próxima!